Olá, recente eu tenho gravado alguns vídeos sobre os efeitos da oração, os impactos que elas vão causar na sua vida, quais os sintomas, quais as reações no corpo, na alma, no espírito. E eu senti a necessidade de voltar a falar sobre isso, porque justamente no período em que eu estava gravando, logo em seguida eu passei por algumas experiências que me trouxe a necessidade de observar mais e colocar em prática o meu conhecimento sobre essas situações. Neste mesmo período, a minha noiva entrou em uma campanha de 21 dias, né, o jejum de Daniel. Como a maioria das pessoas já sabem, um jejum que é só de legumes e frutas. E quando eu fiquei sabendo, já estava ali no segundo dia, né? Ela não queria falar, mas como eu estou bem próximo, então acabou que eu perguntei e ela acabou falando. Muitos têm até aquela polêmica que diz não pode falar isso ou aquilo. Não, você não pode sair gritando para os quatro cantos, né? Mas não há também uma proibição de você falar, principalmente para quem está do seu lado, para quem é o seu parceiro, para quem é seu amigo e para quem tem entendimento sobre o assunto, né? E nesse caso houve necessidade. Então não demorou para no terceiro dia ali já começar a vir aqueles sintomas de depressão ou algum que não estou dizendo que vai ser em todos os casos, vai depender. Eu estou gravando e caçando posição aqui. Estou aqui na beira do rio Bartolomeu, em São Sebastião, a 18 km de Brasília, um lugar bem bacana. Eu falei, vou aproveitar para gravar aqui. Então já começou a aparecer aquilo ali. E na maioria das vezes, isso vai servir para você. E eu também comecei a me deparar, né, ontem, hoje, com outras pessoas na mesma situação. Quando você entra em oração, nesse caso eu vou citar uma campanha, né, um propósito, quer seja de 3 dias, 7 dias, 21 dias, ou o propósito que você tiver, ou de repente até orações aleatórias, você tem o hábito de orar. Às vezes não. Quando você começa a orar, você já vai ter ali o primeiro impacto, que é contra a sua carne. A sua carne, ela não quer parar para orar, ela não quer sacrifício. E você já entra ali no primeiro sacrifício. O segundo impacto é o impacto espiritual, né? Porque o inimigo das nossas almas, ele sempre vai estar querendo nos impedir de uma aproximação com Deus. E o que é a oração? A oração nada mais, nada menos, independente do propósito, ela deve ter um foco, uma aproximação com Deus. Ela deve ter no foco a busca do entendimento, do discernimento sobre as coisas do Espírito. Ainda que você esteja buscando por algo específico, quer seja por força para buscar mais a Deus, para servir melhor a Deus, ainda que seja uma oração ou um propósito de agradecimento, ou um propósito por uma situação financeira que você está passando, ou de saúde, ou perturbação, né, ou perseguição, ou um propósito por algo que você deseja, que também é justo, né? De repente você deseja algo e fala, vou fazer um propósito com Deus para ver se o Senhor me atende. Então, o que acontece? De imediato você ali pode passar por essas situações. E algumas dessas situações, ela pode ser confundida ali com depressão, né? Porque, principalmente quando você está ali numa batalha espiritual, quando é um processo ali onde você está lutando por uma libertação, né, sua ou de outras pessoas, ou de intercessão por pessoas e assim sucessivamente, né? Você vai estar numa luta ali entre envolvendo corpo, alma e espírito. E nesse processo, nesses dias, nessa caminhada, nessa envoltura, nesse preço que você está pagando, o que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai estar mais próximo, você vai estar buscando a aproximação do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo devemos lembrar que o inimigo das nossas almas, ele não nos quer ver bem, ele não quer a nossa aproximação com Deus. E o que acontece quando você entra em oração? Eu vou dar como exemplo, vou
focar agora um pouquinho sobre esse propósito de 21 dias, né? Mas pode ser outro, como eu já disse, você tem uma vida de oração, você tem buscado a Deus diariamente, mesmo sem um propósito específico, mas tem buscado, claro que sempre tem que ter um propósito de buscá-lo em algum propósito, mas não vou aqui especificar o propósito, né? Então, o que acontece? O Espírito Santo começa a trabalhar em você, e às vezes nesse trabalhar, muitas pessoas falam uma parte, mas não falam uma outra. Você tem que ter ali, você tem que ser ou sabedor dessas coisas, ou ser orientado por uma pessoa que tenha conhecimento. Essa pessoa que tem conhecimento, não necessariamente ela precisa ser dotada de dons espirituais. Talvez você tenha um pastor, né, ou algum missionário que te auxilia, ou de repente está numa equipe de irmãos que às vezes não são dotados ali de grandes dons, ou de dons específicos a respeito disso. Mas de repente ele tem conhecimento, então não vá cobrar dos seus líderes ou dos seus irmãos, alguma coisa, conhecimento sobre isso. Mas de repente ele tem entendimento, né? Às vezes a vocação dele é de ensinar, às vezes ele tem a ciência da palavra, às vezes ele tem o discernimento, né? E ele pode te auxiliar. Se não, ele às vezes vai falar que você está com depressão. E geralmente isso não é depressão. O que está acontecendo com você nesse período, né? Que fica bem difícil, você fica sensível, às vezes você fica meio choramingoso, ou às vezes não, mas fica sério, muda o normal, que as pessoas começam a te ver diferente, porque você mudou a atitude, você ficou mais restrita, você ficou mais, às vezes entra para dentro do quarto, fica ali horas, ou fica meio pensativo, ou meio aéreo nos cantos, e as pessoas às vezes sem conhecimento vão falar que você está com depressão. Mas na verdade isso não é depressão. Isso é o impacto, porque a carne ela não está preparada no natural, né? Ela precisa de uma preparação para aprender a lidar com as coisas do Espírito. Nós precisamos matar a carne. Então, a própria palavra já fala, quando nós matamos a carne, nós estamos fortalecendo quem? O Espírito. Então tem um impacto. E nesse impacto, às vezes, ele é considerado ou chamado ou visto como depressão. Mas não é. É uma mudança, né? Na sua vida. Na verdade, ali o Senhor está tratando com você. E é disso que eu quero falar. O que está acontecendo com você? O que pode estar acontecendo com você, na verdade, né? Você está passando por uma situação onde o Senhor está tirando dentro de você todas as escamas, as dificuldades. Você está saindo da visão natural para uma visão sobrenatural. E uma pessoa em estado comum, uma pessoa normal, uma pessoa que não está em oração, ou mesmo que esteja, mas não tem ali discernimento, ou não está atento, ele não vai te entender e vai diagnosticar aquilo ali como uma depressão, mas não é. Na verdade, o que está acontecendo é que o Espírito Santo está trabalhando dentro de você. E ele está tanto tirando as escamas, te mostrando a realidade das coisas, né? As coisas de uma forma sobrenatural, está te dando discernimento, né? Está te dando visão espiritual, está também te dando virtude, está te dando tudo aquilo que a carne não tem. E isso, às vezes, dói na gente, porque no tratar, nesse mesmo processo, o Senhor está também tratando de nós, dos nossos defeitos, das nossas dificuldades. Mas não podemos olhar só por aí, porque às vezes, quando eu falo se falar só até aqui, o que vai acontecer? Você vai ter aquela intenção, ou aquela impressão de que está sendo julgado, ou alguma coisa, e quando você vai ver na realidade, na íntegra, não é depressão. Você sabe que não é depressão aquilo que você está sentindo, mas sim o impacto do Espírito Santo em você, te transformando. Nesse momento também tem as coisas boas, onde você começa a ver as coisas do Espírito, de repente começa a ter sonhos, visões, discernimento, de repente tem uma palavra para levar alguém, e se você não for orientado, não tiver orientação, não tiver sabedoria, não tiver conhecimento sobre isso, ou não estiver do lado de pessoas que entendam sobre isso, você pode ser confundido, e às vezes podem até confundir a tua cabeça e te enfraquecer no meio dessa luta, no meio desse processo tão precioso, onde o Senhor está enchendo o seu vaso. Você entendeu agora? Porque eu disse sobre ele estar tirando as nossas escamas. Sim, por que o Senhor tira as nossas escamas? Para nos preparar, ele está nos limpando, né? Dado que, eu não estou falando aqui de uma pessoa que está em pecado, uma coisa ou outra, não. Dado que nós erramos todos os dias, nós precisamos ser limpos constantemente pelo Espírito Santo. E ele está trabalhando em nós. Em alguns casos, o Senhor está tratando ali de pecado, sim. Em outros casos, ele está tratando ali de coisas do dia a dia mesmo, que não podemos nem conjecturar ali como um pecado assim, nossa,
nossa, está em pecado, isso e aquilo. Não, não, às vezes não é isso. Mas o Senhor está te alinhando, está te refinando, né? Está te preparando. E nesse processo é a coisa mais linda que nós podemos ver. Nesse processo nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos o impacto. E você não deve parar, você deve estar do lado de pessoas que estão ali te apoiando. Nesse caso, por exemplo, eu vou dar como exemplo, né, nós passamos aí por 2 dias aí bem difíceis, onde eu a vi assim, meio quieta e tudo. Eu via que ela estava forte ali em espírito, mas que estava quietinha para um canto e para o outro, e ela mesmo preocupada. E eu falei, olha, muitas pessoas confundem isso aí com depressão, mas não é depressão, eu vou te explicar o que está acontecendo. Você está sentindo algo diferente, você está sentindo uma força diferente, você está sentindo virtude, porque é o que eu vejo. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo isso. Né? Ela mas está tão difícil isso e aquilo, né? Como por exemplo, ela nesse momento, ela é bem carnívora, né? Gosta muito de carne. E também ali é o impacto da carne, a carne o tempo todo. Eu falei, não, resiste. Vamos para frente, o que aconteceu? Até nós passamos uma tarde onde eu passei ali a orar, né, interceder por aquilo, né, repreender o inimigo, porque isso não é difícil de entender. Uma pessoa que está em propósito, o inimigo está ali, né, à espreita, ele está ao nosso derredor para nos atacar. Então, se você estiver passando por um processo desse, ou estiver do lado de uma pessoa que está passando um processo desse, auxilie, seja auxiliado por essa palavra, ou auxilie alguém, né? Auxilie, porque enquanto ela está naquele processo, você pode auxiliar, e o Senhor se agradará do processo dela, né? Se agradará do propósito dela, ela vai ter mais êxito, mais resultado no propósito, e você também pode ser beneficiado, que o Senhor pode te agraciar em alguma coisa, porque você foi compreensivo. Você ajudou aquele que estava num momento difícil, assim como Jesus, quando estava ali, né, no Getsemane, que estava orando, e aí os apóstolos ali dormiram, né? Então não fique dormindo. Quando eu digo dormindo, não é que você não vai dormir, não fique dormindo no ponto, não fique tirando conclusões aonde não tem, não fique colocando pensamentos na sua cabeça. Se você começar a encostar perto dessa pessoa e souber ajudá-la, você vai ver o processo daquela pessoa, e você vai querer isso. Você vai observar que você também passou, pode passar ou passará por isso, se também entrar num propósito como aquele. E ela pode ser beneficiada, e você também vai ser beneficiado. Lembrando de outra coisa, quando você entra num propósito desse, se você estiver atento, você sempre vai ser beneficiado. Eu já entrei em propósitos onde quando terminou, era por uma causa. E quando terminou, não foi resolvido nenhuma das causas em que eu coloquei nas mãos do Senhor. Na verdade, as causas, por quê? Porque eram coisas que eu desejava, e às vezes por uma coisa ou outra o Senhor não era da vontade de Deus de me presentear com aquilo. Mas quando terminou o processo, o que aconteceu? Eu estava mais perto de Deus, eu estava mais forte, eu estava mais capacitado, mais preparado para enfrentar as adversidades do dia a dia, para entender mais as pessoas, para me entender também, que eu preciso ser entendido. Você precisa ser entendido, não é só entender as pessoas, você também precisa ser entendido. Entender o que eu disse, me entender e entender as pessoas, não esperar que me entendam, né? Não podemos esperar que as pessoas nos entendam. Nós estamos aqui para avançar, para pagar preço, para se fortalecer. E no final daquela história eu falei, Senhor, o Senhor não me deve nada, eu sou devedor, eu não sou digno. O Senhor não preparou nada daquilo que eu estava esperando, mas o Senhor me aproximou mais de Ti. Hoje eu estou mais sensível, a visão mais aberta, os olhos espirituais mais atentos. Eu estou mais perto de Ti. Eu vi coisas que há muito tempo não via. Ou de repente, para uma pessoa que não passou por isso ainda, você pode dizer, eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Na verdade, todas as vezes você vai ver coisas que nunca tinha visto, porque o Senhor é novidade. Quem vive uma vida com Deus é novidade todos os dias. Então, esse é um do intuito desse vídeo, é falar sobre, na mesma sequência de falar sobre os efeitos da oração. E neste vídeo, eu gravei um vídeo recente agora, até a minha filha
apareceu no início dele, e eu estava com um fundo musical muito alto, não deu quase para poder aproveitar o vídeo. Eu fiquei com uma dó, que foi uma matéria tão rica, né? Mas eu estou gravando de novo aqui. Então eu quero dizer para você, você está em algum propósito de 3 dias, 7 dias, 21 dias, não desista e lembre-se dessas coisas. Quando vier aquela coisa, você falar é depressão. Não, não é depressão. Preste bem atenção, comece a falar com o Espírito Santo, comece a falar: Espírito Santo, está tendo uma coisa diferente aqui dentro de mim. Eu estou querendo ficar mais perto de ti, está tendo a luta. Eu estou vendo aqui o inimigo tentando me tirar do foco, mas eu também estou sentindo a tua presença. Eu estou te sentindo mais perto de mim. Estou aqui, me ajuda, me sustenta, esteja sempre comigo. Eu vou terminar isso aqui dizendo uma coisa para você, e tenha certeza que você não está orando sozinho. Fora as pessoas que talvez, se você tem um reduto de pessoas cristãs ou pessoas que oram, as pessoas que intercedem por você, que às vezes você nem sabe, o Espírito Santo está orando por você 24 horas. E o Senhor Jesus também. Eu vou finalizar dizendo isso aqui, você não está sozinho, tá? O Senhor Jesus, quando foi para os céus, ele se sentou à direita do Pai. Isso a Bíblia diz. Eu não vou trazer os versículos aqui agora, mas se houver pergunta, eu deixo aí na descrição ou nos comentários aonde estão os versículos. Que ele está orando à direita do Pai por nós incessantemente, até o dia da sua volta. Então já são 2, é você e o Senhor Jesus orando por você. O outro é o Espírito Santo. Antigamente, no passado, vamos citar aqui como exemplo Daniel. Daniel fez uma oração de 21 dias e o anjo só veio trazer a resposta para ele com 21 dias, né? O que aconteceu? Quando o anjo chegou, ele disse bem assim: Daniel, eu desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já recebi a sua oração. E aí fui descer com a sua oração, mas eu fui impedido nas áreas celestiais pelo anjo da Pérsia, na verdade um capeta, né? E lá eu fiquei guerreando por 21 dias, até que o Senhor mandou um anjo de guerra para poder batalhar lá, e eu pude passar. E agora estou voltando, ele está lá me esperando para me atravessar de volta. Isso no Velho Testamento. Só que agora, depois do Senhor Jesus, então antigamente você precisava de um anjo para levar a sua mensagem até o céu, e depois de outro para trazer, e depois de outro para levar a sua resposta. Mas agora não. O Senhor Jesus está lá do lado do Pai, intercedendo por você 24 horas e colhendo na hora. Porque o Espírito Santo, quando Cristo foi, ele desceu. E a partir de que ele desceu, ele também ora por nós incessantemente, com gemidos inexprimíveis. Então já não são mais 2, são 3. É você, o Espírito Santo e o Senhor Jesus orando. Entenda essas coisas. Eu queria aumentar um pouco mais, gravar algumas coisas mais sobre esses vídeos, mas eu quero dizer isso para você. Não sei o que você está passando, mas se está difícil aí, então não fique esperando que um anjo vai... nem clame por anjo para vir buscar a sua oração, para ir levar para o céu. Não, Jesus está orando lá e ele está ouvindo agora. E o Espírito Santo, ele não está mais lá no céu, ele desceu e está aqui. Está aqui conosco. 24 horas, orando por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele é o seu amigo, é ele quem te sustenta, é ele quem te ajuda nas horas difíceis, e você precisa entender isso. Eu tinha tanta coisa para falar mais desse vídeo, mas já está com 17 minutos, então vou ficando por aqui. A gente vai gravar mais um vídeo. Olha, não se esqueça, não pare, isso não é depressão, tá? Isso aí é a transformação de Deus na sua vida. Nesse caso que eu disse, se você está em oração, em um propósito, né, vou conjecturar de 3 dias, 7 dias ou 21, ou se tem o hábito de oração e está passando por algumas coisas que têm sido entendidas como depressão, e você sente a presença de Deus, começa a ter sonhos, visões, né, alguns impactos, ou até alguns ataques, né, na carne ou de pessoas. Às vezes até dos nossos próprios irmãos, por falta de conhecimento. Eu sou Emerson Linhares e te convido a compartilhar esse vídeo e dar uma olhada aí na hashtag ou no link que vai estar levando a outros vídeos que que falam mais sobre este assunto, né, os impactos da oração na sua vida. Está aí. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Você não está sozinho. O Senhor Jesus está orando por você 24 horas, está contigo, o Espírito Santo, e tem pessoas que estão intercedendo por você também. Amém? Glória a Deus. Vou finalizar aqui com essa imagem.